Amém. Graça e paz, que Deus abençoe a todos. Sabe algo que Deus estava falando comigo muito e não só comigo, né? Creio que com todos nós que lemos a palavra e aqueles que não leem também, ele vem despertando. Deus fala assim aqui na passagem, vou começar. Então lhes disse, certo homem fez, vamos começar de cima. E ao ouvir estas coisas, um dos que estavam sentados com ele à mesa, disse-lhe, abençoado é o que comer o pão no reino de Deus. Porque Jesus ele estava falando com os convidados, né? Ele estava sentado na mesa com o pessoal, jantando com os amigos na ceia. E ele começou a falar sobre o reino dos céus. E ele pegou e disse, então ele lhe disse, certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos, e enviou seu servo na hora da ceia, para dizer aos convidados, vinde, pois todas as coisas estão preparadas. Jesus ele disse, eu vou ir para preparar um lugar para vocês aí nos céus, mas eu vou voltar para buscar vocês. E aqui ele fala sobre a volta dele, em Lucas 14, 15, 16 em diante, porque ele diz que ele vinha para nos buscar, né? Ele iria, se eu não me engano, na verdade, eu não lembro qual dos evangelhos, mas ele fala que ele iria subir para preparar um lugar para nós, mas logo ele voltaria para nos buscar. E o Senhor, ele nos diz isso na palavra como esperança, porque ele também cita em João que a alegria por esperá-lo é como uma mulher em trabalho de parto. Ela sofre por dores enquanto está no trabalho de parto, mas logo que o filho nasce, ela se esquece da dor que havia passado, porque a alegria de ter gerado uma vida vem sobre ela e ela se esquece de toda a dor. Assim também é a vinda de Jesus. Por pouco tempo a gente vai passar por dores, mas quando ele voltar ele vai nos buscar. E vai ser a alegria tão grande que a gente não vai lembrar da dor. E aqui ele fala sobre o casamento. Certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. Jesus chamou muitos, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. O Senhor tem lugar para todos. O Senhor diz na palavra que o anseio de Deus é que todos sejam salvos, porém ele sabe que nem todos serão salvos. E quando ele diz isso, ele continua dizendo, e todos, com um consentimento, começaram a dar desculpas. Sabe o que é? É que as bênçãos podem nos afastar de Deus. Eu já havia falado isso aqui em outro vídeo que eu fiz, mas o Senhor, eu estava aqui falando com o Senhor, isso veio no meu coração de novo, sobre as bênçãos, porque no fim do ano a gente agradece muito por tudo que recebeu, e a gente pede muitas coisas, mas o reino dos céus não é sobre receber, é sobre dar. Jesus não veio sobre algo que a gente ia ganhar, é sobre algo que a gente ia entregar. Ele veio dizendo, arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo, a gente vai entregar o nosso arrependimento e receber o perdão. Mas tudo começa com uma entrega. Então eu só vou ser abençoado se eu me arrepender? Sim, mas não abençoado da maneira que você pensa, mas pela graça de Deus. Porque a maior bênção que a gente recebeu e vai receber até hoje, a maior vitória que a gente ganhou e vai ganhar até hoje, é a graça de Deus e é o privilégio de poder estar com o noivo no dia do casamento. Porque Jesus, ele morreu na cruz não para que tivéssemos uma boa vida nessa terra, mas que pudéssemos ter uma vida eterna no céu junto com ele. Ele não veio para nos dar bênçãos terrenas, mas para restaurar aquilo que havia se perdido. Para que a gente voltasse ao princípio. Ele é o caminho que nos leva ao princípio. Porque no princípio de todas as coisas estávamos em Deus, assim como diz em Efésios. Antes de tudo ser criado, nós éramos primícias das criaturas de Deus, das criações dele. Nós estávamos em Deus. E o Senhor criou toda a terra. Em Gênesis diz, mas ainda não havia brotado hortaliças
no campo, porque não havia quem cultivasse, até que Deus fez o homem. E quando ele fez o homem, irrigou da terra para cima, porque não chovia naquela época. Saía água de baixo e começou a nascer hortaliças, porque havia alguém para cuidar do jardim do Senhor. O Senhor entregou alguém para cuidar do jardim dele. Ele entregou o jardim nas mãos do homem. Ele entregou o jardim nas mãos de Adão. Mas Adão deixou de lado o jardim para buscar conhecimento do bem e do mal, onde ele se afastou de Deus. Mas aqui o Senhor está falando de algo que nos afasta também, que são bênçãos, que é o olhar para essa terra como algo precioso. Todos, com um consentimento, começaram a dar desculpas. O primeiro disse-lhe: eu comprei um pedaço de terra e preciso ir vê-lo. Peço-te que me desculpe. O outro disse: eu comprei 5 juntas de bois e vou examiná-las. Peço-te que me desculpe. O outro disse: casei-me, portanto não posso ir. Minha mãe quando era pequena, ela falava: caramba, esse cara que inventou a desculpa. Eu tô com raiva desse cara que inventou a desculpa. Você só pede desculpa por tudo, Guilherme. Você continua errando e continua pedindo desculpa. Depois de grande eu fui entender que realmente a gente só erra, mas o ato de pedir desculpa é um ato de arrependimento, é um ato de, mano, me desculpa, eu não quero fazer mais isso. E não é errado pedir desculpa, é errado é não se consertar depois da desculpa. Garganta seca, perdão. Você se desculpa e continua fazendo a mesma coisa, então você não se arrependeu daquilo. E o Senhor, Ele nos mostra aqui que eles pediram desculpa. Mas por que eles pediram desculpa? Senhor, eu peço desculpa porque eu acabei de me casar. Eu não vou poder participar do culto porque eu estou na minha lua de mel. Senhor, acabei de comprar um carro zero. Eu não vou poder ir ao culto porque eu vou lá ver o carro. Mas o que é cultuar? Hoje a gente coloca o culto como algo importante, mas o cultuar é algo diário. Então, por exemplo, Senhor, acabei de me casar, estou indo para minha lua de mel e vejo um morador de rua, o Espírito Santo toca em mim. Fala com ele, ora por ele. No caminho da lua de mel, sabe o que eu faço? Senhor, acabei de me casar. Pô, vou lá para minha lua de mel. Acabei de comprar um carro zero. Estou fazendo test drive. E no meio do test drive, junto com o cara da concessionária, vem uma família andando pela rua. Normal, não precisa ser morador de rua. E Deus fala, para o carro e fala com eles. Pô, tô no meio do test drive. Acabei de comprar o carro. O Senhor fala, dá uma carona para eles até lá, mas eu não posso. Ou, acabei de comprar uma casa. O Senhor fala, sabe o dinheiro que sobrou? Pegue e dá para tal pessoa que está necessitando. Ou faz uma ação com esse dinheiro voluntária. Aí você fala, calma pai, eu tenho que comprar os móveis ainda. Ou ele fala, sabe essa casa que você acabou de comprar? Vende ela. E dá o dinheiro. Pai, não consigo. Eu não consigo te cultuar. Eu não consigo fazer isso pro Senhor. Eu não consigo estar junto com o Senhor nessa obra. Porque Deus, quando Ele faz uma obra, Ele nos chama para fazer algo, Ele te toca para falar com alguma pessoa, ou para você pregar para alguém, Ele não está falando, só você pode fazer isso. Ele está falando, eu quero que você participe disso comigo. Ele está te chamando para você poder participar com Ele naquilo. Não é que se você não fizer aquilo não vai acontecer. Deus vai erguer outro para fazer se você não fizer. Mas naquele momento, Ele quer que você possa ir lá fazer com Ele. Já vivi muitos momentos em que eu não fiz aquilo que Deus me pediu. E fiquei na minha cabeça pensando, mano, aquela pessoa precisava daquilo e eu não fiz, mano. Mas aí eu ouvi essa palavra, Deus, Ele não precisa de você. Ele quer você com Ele naquilo. Ele quer chamar você para participar daquilo. Mas se você não quiser participar, amém. Ele vai chamar outro. Porque aqui, ó,
E vindos aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o dono da casa, irritado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas dos becos da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados, e os coxos e os cegos. E disse o servo: Senhor, está feito como tu ordenaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: sai pelas estradas e sendas e obriga-os a entrar, para que a minha casa possa estar cheia. Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens foram convidados. Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. E iam com ele grandes multidões. E voltando-se, lhes disse: se algum homem vier a mim e não aborrecer ao seu pai, a mãe, a esposa, e filhos, irmãos, e irmãs, sim, e também a sua própria vida, ele não pode ser meu discípulo. E quem não carregar a sua cruz e não vir após mim, não pode ser meu discípulo. Porque qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para calcular o custo, para ver se tem o suficiente para acabá-la? O Senhor, ele fala: se algum homem vier a mim e não aborrecer seu pai e sua mãe, seu irmão, sua irmã, sua mulher, suas irmãs e também a sua própria vida, não é digno de ser meu discípulo. Pedro deixou a mulher dele. Os outros discípulos deixaram famílias. O próprio exemplo é Eliseu, que quando Elias joga a capa sobre ele, ele vai e queima suas juntas de bois, afunda os seus barcos. Ele assa todos os seus bois e queima todas as suas carroças e se despede da sua família. Ele queimou tudo. Para quê? Para que ele não fosse tentado a voltar para trás. Aquele que não aborrecer a sua própria vida não é digno de ser meu discípulo, Jesus disse. Jesus nos chama a uma vida de entrega e não uma vida de receber bênçãos. Aquele que não deixar isso para trás, para me buscar. Mas eu devo deixar tudo agora? Tem tempo que o Senhor vai te pedir para deixar. Enquanto você está estudando, enquanto você está trabalhando e conquistando as coisas, mas buscando a Deus com o coração focado nele, louvado seja o Senhor. Deus está movendo na sua vida, mas vai haver um momento que Ele vai pedir para você fazer isso, para você negar e entregar isso, você vai entregar. Ele chamou e Ele falou: disse o Senhor, sai pelas ruas, certo? E chama todos, porque aqueles não quiseram ir, porque eu vos digo que nenhum daqueles que foram convidados provará da minha ceia. Eles estavam destituídos de provar da ceia de Deus, porque não foram quando o Senhor convidou. O Senhor nos chama a todo momento. Oh glória, os passarinhos cantando, louvado seja, o louvor do Senhor aí, ó. O avião passando, pessoas viajando, indo de um lugar para outro, começando um novo ciclo, uma nova estação. Os passarinhos cantando e entoando louvor ao Senhor. Porque em toda nova estação há um novo louvor em nosso coração a ser entoado ao Senhor. Veja as aves dos céus, o Senhor disse. Olha que top, os passarinhos cantaram agora. Olha as aves dos céus, não semeiam nem colhem, não fiam, não fazem nada, mas o Senhor não deixa faltar alimento para elas. Ciclos novos iniciam, o avião passando, pessoas vindo de um lugar para outro, mudando de lugar, assim como os pássaros dos céus que constantemente voam de um lugar para outro, mas não importa onde o vento do Senhor os leve, o Senhor não deixa faltar nada a eles, porque eles confiam no Senhor. Eles acordam confiando de que vão comer e vão beber, porque quem provê é o Senhor. Assim como esses homens não confiaram, eles falaram: não, eu vou buscar as minhas bênçãos. Mas se a gente entregar tudo que a gente tem para o Senhor e confiar, a gente vai viver um vivo caminho.
Porque Eliseu entregou tudo e não faltou comida, não faltou moradia, não faltou nada para ele. Nada. Pedro, Tiago, João, André, Felipe, Tadeu, todos os discípulos entregaram tudo o que tinha e nada lhes faltou. Tiveram casa, comida, nada lhes faltou, e água para beber, e a presença do Senhor. Assim como Davi diz na palavra, ele fala: Senhor, sonda meu coração e vê se em mim algum caminho mau. Tira e afasta tudo de mim. Tira o meu reino, tira tudo. Só não tira a tua presença de mim. Porque quando você entende que a presença de Deus é tudo, você entrega tudo por ela, para que ela não saia da sua vida. Eles colocaram as bênçãos que receberam em primeiro lugar, em vez de considerar o casamento o lugar mais importante de poder estar. E quando fecharam-se as portas, eles não provaram da ceia do Senhor. A gente tem que abrir os olhos para as bênçãos que a gente tem recebido, para que elas não sejam maldição, nos distanciando de Deus e nos afastando da presença dEle. Não somente bênçãos, às vezes um ministério é uma bênção que o Senhor te entregou, mas pode te afastar dEle quando você coloca o seu coração mais naquilo que Ele te deu do que naquilo que Ele é. Você olha mais para quem é que Ele que abençoa do que para quem Ele é. Você vê Deus como uma caixa de presente, como o saco do Papai Noel, que tem cheio de presente, quando desce, traz bênçãos. Em vez de olhar só para Deus como Ele é, tendo os olhos fitos no autor e consumador da fé, Jesus Cristo de Nazaré, que pela alegria que lhe fora proposta, se entregou para morrer por nós e sofrer a morte de cruz. E olha, em Hebreus 12:2 fala isso, em 12:3 fala que quando a gente estiver triste e desanimado, olha para a cruz, para onde Jesus morreu, porque Ele morreu e pereceu, para que a gente não desanime e nem se canse. Então a gente tem que parar de olhar para as bênçãos e olhar mais para o Senhor. No fim de ano a gente agradece muito. A primeira gratidão que a gente tem que entregar é quando o Senhor não deixou de estar na nossa vida. E começar o ano não pedindo para ganhar um carro, um trabalho, uma noiva, um curso, uma faculdade, mas pedindo: Senhor, não deixe que as bênçãos que eu receber me afastem da tua presença e façam meus olhos mudar e deixar de olhar para a tua presença como algo importante. Não deixe com que as bênçãos que eu receba sejam maldição em minha vida. Seja grato e peça: Deus, que nesse ano que vier eu peço mais da tua presença sobre a minha vida. Jesus nos alerta para não olhar para as bênçãos e negar a nós mesmos, porque a maior bênção é estar na presença de Deus, e Ele nos deu isso quando morreu na cruz por nós. A gente acessa isso quando morre na cruz com Ele, crucificados na cruz com Cristo Jesus, pois agora já não sois vós que vivemos, mas o Senhor Jesus Cristo vive em nós. Gálatas 2:20. Que Deus possa te guardar o seu coração, a sua mente, os teus olhos, os teus ouvidos, o teu paladar, para que você não se perca com os aromas, com os sabores, com as músicas e com as cobiças dos olhos desse mundo. Porque em João 2 ele fala: porque a cobiça dos olhos, a cobiça da carne, porque a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação de bens não provém do Pai, mas do mundo. Eu me casei, me desculpa, não posso ir. Recebi uma junta de bois, desculpa, não posso ir. Acabei de comprar uma casa, não posso ir. Porque o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Que Deus te abençoe e que essa palavra possa te mover a olhar diferente, a abrir os teus olhos, despertar o seu coração, a se entregar mais para Deus. Essa é a minha oração pela sua vida. Que o Senhor seja o centro de tudo na sua vida e que a cruz nunca deixe de sair dos teus ombros. Porque aquele que carregar a sua cruz e negar a si mesmo, esse herdará o reino de Deus, porque os que perseverarem até o fim serão salvos. Deus te abençoe e um ótimo fim de ano. Uhul!